Câmara Municipal de São Gotardo, a Casa do Povo. Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a 9ª reunião ordinária do ano de 2025. Leitura da ata da 8ª reunião ordinária de 2025, ocorrida em 20 de maio de 2025. Boa noite a todos. Peço a dispensa da leitura da ata da 8ª reunião ordinária. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A dispensa da leitura da ata da 8ª reunião ordinária foi aprovada por 10 votos. Execução do hino nacional e do hino de São Gotardo. Pela ordem, senhor presidente, essa dispensa do hino nacional e do hino de São Gotardo. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A dispensa da execução do hino nacional foi aprovada por 10 votos. Boa noite a todos e a todas. Leitura de correspondências. A Escola Municipal Professor Valena convida a todos os vereadores para o Arraiado Valena, dia 14 de junho, sábado. Horário, 16 horas. Local, quadra da Escola Cecília Meireles. A CEMEI Ana Maria convida a todos para o arraiá na fazendinha do CEMEI Amo. Vai ter danças, comidas gostosas, brincadeiras e muita animação. Data, 14 de junho, sábado. Horário, 10 horas. Local, CEMEI Ana Maria. Padre Querdoli, número 1. A Câmara Municipal de Araxá convida os servidores e parlamentares das câmaras municipais vizinhas a participarem das oficinas SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, e articulação e compilação de normas jurídicas, nos dias 23 a 27 de junho de 2025, na sede da Câmara Municipal de Araxá, realizadas pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, através do Programa Interleges do Senado Federal. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Gotardo convida todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal para participarem da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, que terá tema central 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. Data 6/6/2025, sexta-feira. Horário, 8 horas às 17. Local, Associação de Ação Humanitária, AAH, com sede na Avenida Paulo Chamada, 218, bairro Tancredo Neves, em São Gotardo. A Secretaria Municipal de Saúde convida a todos para a 7ª Conferência Municipal de Saúde, data 2/6, segunda-feira, horário 8 às 17 horas. Local, Salão Paróquia São Sebastião, localizado na rua José Ferreira de Souza, número 115, bairro São Vicente. Festas Juninas das Escolas e CEMEIs Rurais. 8/6, CEMEI Dona Fia Cesário, às 15 horas, no Salão da Associação Capelinha do Baité. 15/6, CEMEI Jeito de Criança, às 15 horas, Agrovila. 29/6, Escola Municipal Virgílio Couto, às 16 horas, Três Capões. 5/7, Escola Municipal Julieta Maria da Silva, às 17h30, na quadra do povoado de Cerca Velha. A CEMEI Verani de Oliveira convida a todos os vereadores para a segunda festa da família, data 21/6/2025, horário 9h30. Local, quadra de esportes da Escola Lourdes Ladeira. A Prefeitura Municipal de São Gotardo, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, convida a todos os vereadores para a cerimônia de abertura do GEM 2025, etapa microrregional CRE 4 de Minas. É hora de dar boas-vindas aos atletas, escolas
e toda a comunidade escolar, que farão desta edição uma grande celebração do esporte e da juventude, dia 4 de junho, às 19h30. Local: Ginásio Poliesportivo José de Castro. Apresentação de projetos pelo primeiro secretário Richelli. Projeto de Lei Ordinária número 46, de 29 de maio de 2025, que autoriza a concessão de subvenção social, conforme o caso, à entidade que menciona e dá outras providências. Requerimento 02/2025, que envie à Câmara Municipal de São Gotardo, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o artigo 6914 da Lei Orgânica Municipal, todos os dados itinentes ao processo de contratação e nomeação do concurso público e editais de contratação temporária, tais como edital, requisitos para a inscrição, etapas do processo, datas-chave, listas de inscritos, fichas de inscrição e título anexado por cada concorrente, lista de nomeados. Encaminho os projetos apresentados às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Leitura de pedidos de providência pelo primeiro secretário Richelli. Providência 80/2025. Vereadora Márcia Rezende, que o órgão competente do Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de viabilizar a poda e cabina no lote de propriedade do município, situado ao lado da agência do INSS e seus arredores, e na vegetação próxima ao margeamento do córrego Confusão, à altura do número 22, da rua José Ribeiro de Souza. 81/2025, vereador Roberto Carlos, que o órgão competente do Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de viabilizar a poda de árvores localizado na rua Avenida Rio Branco, especificamente em frente à Oficina da Moda. 82/2025, vereador Fernando Albuquerque, que o órgão competente do Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a poda no que lhe competir na Rua das Antenas, em toda a sua extensão, e notificar os proprietários de lotes da mesma rua, para realizarem também a limpeza de suas áreas. 83/2025, vereador Silvério de Paula e Marcos Paulo, que o órgão competente do Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de viabilizar providências quanto à reposição e manutenção da iluminação pública na rua Augusto Alves Pinto, bairro Lírios do Campo, Boa Esperança, bem como em suas imediações. 84/2025, vereador Carlos Camargos, que o órgão competente do Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de planejar os reparos no sistema de drenagem pluvial que atende o bairro Residencial Garcia, cuja rede passa pela rua Maria José Rezende Couto, esquina com a rua Gumercino Lopes da Silva. Fotos em anexo. Análise, discussão e votação de indicações pelo primeiro secretário Richelli. Indicação 85/2025, vereador João Wilson, que o órgão competente do Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de viabilizar a reforma da quadra de esportes do bairro Saturnino, bem como a construção de muros ao redor da mesma. A indicação está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, esse pedido, na verdade, é tão importante porque, infelizmente, lá tem muita reclamação dos vizinhos, virou, na verdade, um ponto de uso de droga, não para o esporte, né, que foi proposto, né, inicialmente, quando foi feita a quadra, e também, para a gente ficar atento, que está fazendo, vai estar para inaugurar uma creche ao lado lá, né. Esse pedido é muito importante, né, tanto a reforma quanto fechar a quadra para os seus devidos fins e não ter muito risco, né, também para a creche que vai estar abrindo, então logo já foi confirmado, né, e Deus abençoe o executivo e ouçamos e atendemos com carinho. Muito obrigado. A indicação está em votação.
A minha parte está aprovada até meu sistema iniciar. A indicação foi aprovada por 12 Está votos. presente, cara, desculpa. Ué. Falei, você não está presente. Agora não, só um. Zé Ox impresso no carro. Estou precisando de madeira. Esqueceu, né? Ele é de enfeite. Indicação 86/2025, vereador Fernando Albuquerque, que o Poder Executivo Municipal, usufruindo de suas prerrogativas, estude a possibilidade de destinar enfermeira coordenadora e recepcionista para o UBS Santa Terezinha. Esse pedido é porque a UBS Santa Terezinha, salvo engano, já tem por volta de um mês que não tem mais enfermeira, e a enfermeira é a coordenadora da UBS. Então não tem enfermeira, não tem coordenadora e não tem recepcionista. Então, para atender todos aqueles bairros ali, Santa Terezinha, Liberdade, Geraldo Marques, então precisa, tendo todo o corpo de funcionário, toda a equipe, já é difícil o atendimento, porque a demanda é muito alta, então sem esses aí está muito complicado. Então, fica esse pedido para o Executivo. A indicação está em votação. A indicação foi aprovada por 12 votos. Indicação 87/2025, vereador Fernando Albuquerque, que o Poder Executivo Municipal, usufruindo de suas prerrogativas, estude a possibilidade de implantar o piso nacional como base de pagamento para as categorias de técnico, enfermagem, enfermeiros, dentistas e auxiliares de saúde bucal. Esse requerimento, eu fui procurado por alguns servidores da saúde, tanto da área da enfermagem quanto da odontologia. Da odonto são os cirurgiões dentistas e a ASB, que é auxiliar de saúde bucal. E da enfermagem, os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Simplesmente solicitando que a lei seja cumprida, que pague o piso para eles. A gente entende a realidade do município, mas é um requerimento, é um pedido justo, porque o primeiro reconhecimento do nosso trabalho vem no bolso. Então, é isso. A indicação está em votação.
por 12 votos. Indicação 88/2025, vereador Adriano Leonel, que o Poder Executivo Municipal, usufruindo de suas prerrogativas, estude a possibilidade de viabilizar perfuração de poços artesianos nos seguintes pontos do distrito de Guarda dos Ferreiros: 1. Complexo Esportivo João Lúcio da Silva. 2. Sede da ASMOG, Associação dos Moradores de Guarda dos Ferreiros. A indicação está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, os vereadores, vereadoras e as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e nas redes sociais. Esse pedido é para que seja vista a possibilidade, para a gente estar, nesse caso do poço artesiano, para estar aguando os campos para que ele aguenta o ano todo, porque a água, assim, para consumo lá já existe, mas a água ela é pouca para que esteja aguando esses campos. Então é nesse sentido. Obrigado. A indicação está em votação. A indicação foi aprovada por 12 votos. Indicação 89, vereador Carlos Camargo, que o Poder Executivo Municipal, usando de suas prerrogativas, estude a possibilidade de promover a abertura das seguintes vias públicas no distrito de Guarda dos Ferreiros: 1. Rua Oscar Saco, Rua 10, com trajeto passando pelos terrenos pertencentes aos senhores Minoru Tanaka, Noé Galvão e Zé Pequeno, interligando-se à Rua Vitorino José Leonel. 2. Rua Francisco Gentil Pereira, próxima à casa da Dona Marieta, do Sr. Lauro Pinto, com prolongamento em sentido ao bairro Pantanal, conectando-se à Rua Antônio Rodrigues Neto. A indicação está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, boa noite, presidente, vereadora Márcia, demais companheiros, funcionários da casa. Acho que o presidente é só o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Bom, é só comentar que foi uma proposição que eu já tinha feito com o prefeito Macoto. Durante a campanha, nós visitamos a localidade e eu comentei com o Macoto. Adriano, Zé, Renê, que está mais lá na guarda, sabe o quanto nós temos um problema de fluxo de trânsito na Rua 10. Então, todo mundo que adentra ali o setor da Rua 10, ou é Rua 10, ou passar para o cemitério, ou Cantão, tudo estreito. E a guarda não se conecta pelo fundo. Então, não há conexão no final da Rua 10 de Francisco Gentil, até para seguir da creche de Georgina para a escola Francisco Galvão. E eu tenho um olhar muito criterioso, com a questão da mobilidade, como é a preocupação de todos nós aqui em São Gotardo. E a gente propôs uma acordo, nós já estivemos na localidade, eu sei que o Adriano também acompanhou uma acordo lá,
essa abertura já deveria ter sido promovida antes de construir uma casa lá que daria uma conexão direta da rua Lucas Torquato, conectando na Travessa São Vicente. Mas, enquanto há uma abertura, há a possibilidade. Então, o Makoto já fez uma primeira negociação com o senhor Tanaka, né? E eu já conversei hoje com o Soloé Galvão, conversei com o Zé Pequeno e com o Fabinho Galvão, e nós vamos fazer uma reunião lá para propor uma ação realmente de abertura, não só de uma via, mas de no mínimo 2 vias. Conversei também com a dona Zélia, e tem outras propostas também aqui para São Gotardo, ao qual a gente já andou com o Makoto, porque São Gotardo e Guardas Ferreiros precisa de um prefeito igual o Makoto, realmente, que tem pensado na mobilidade, e ele está disposto a fazer permutas, negociações. Às vezes a obra em si não será realizada em todas essas localidades que a gente está propondo de uma vez, mas que haja as negociações e determine como já faixa de servidão para futuras aberturas de vias. É isso, devolvo a palavra, presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o Carlos Camargo por essa iniciativa, né? Até como ele mesmo disse, que eu também estive lá, a gente conversou com o Makoto, com o César, até com o próprio Tanaka, né? Então, assim, aquela mobilidade, aquela travessia da rua, ela é muito importante. Por isso que eu parabenizo o Carlos e que tudo for do jeito que está aí, vai dar muito certo para o pessoal do Guardas Ferreiros. A indicação está em votação. A indicação foi aprovada por 12 votos. Leitura, discussão e votação de projetos pelo primeiro secretário Richelli. Primeiro substitutivo, projeto de lei complementar 26/2025, que, Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa das leituras dos pareceres, dos projetos. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. A dispensa da leitura dos pareceres das comissões foi aprovada por 12 votos. primeiro substitutivo, projeto de lei complementar número 26/2025, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de São Gotardo. Emenda número 01, modificativa. Propõe-se a seguinte alteração na tabela de vencimentos dos cargos comissionados. Denominação: Procurador-Geral da Câmara. Nível 4. 9.000, vencimento 9.000. Número de cargos: 1. Chefe de gabinete. Nível 4. Vencimento 9.000. Número de cargos: 1. Diretor de controle interno. Nível 3, vencimento 8.000, número de cargos 1. Diretor contábil. Nível 3, vencimento 8.500, número de cargo 1. Diretor de finanças. Nível 3, vencimento R$8.000. Número de cargos 1. Diretor de secretaria. Nível 3, vencimento 7.000, número de cargos 1. Diretor de compras e contratos, nível 3,
vencimento 7.500. Número de cargos 1. Diretor de imprensa e relações públicas. Nível 3, vencimento 7.500. Número de cargos 1. Assessor parlamentar. Nível 2, vencimento 5.000. Número de cargos 4. Gestor de ouvidoria e CAC. Nível 1, vencimento 4.000. Número de cargos 1. A emenda 01 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, boa noite novamente. Eu gostaria de defender essa emenda, uma vez que é uma proposição minha como vereador, respeitando a posição dos demais vereadores quanto ao projeto substitutivo. Que cada um aqui tem a livre-arbítrio da posição política e posição de seu voto. A questão maior que, mesmo vindo o substitutivo, depois de longas discussões, várias reuniões sobre a questão da supressão proposta por nós, eu, Odemário, Márcia, Madeira de Cuncum, a supressão de cargos de assessoria que a gente discordava, chegamos a um acordo da supressão dos cargos. Mas, respeitando também os meus colegas e todos os colegas da casa, eu defendo e defendi entrar com essa emenda por entender que os cargos nós deveríamos pensar de forma que em níveis de responsabilidade, em níveis de compromisso e por longas datas, por longo tempo que um servidor em cargos diferentes ele vai ter. Desde o procurador da Câmara, que tem uma responsabilidade muito grande com os pareceres e projetos de lei, desde a chefia de gabinete, não desmerecendo nenhum servidor da casa, mas pautando pela responsabilidade e meritocracia e o compromisso que tem com aquele cargo. Eu gostaria e defendi que a gente tivesse tratado em níveis e valores, uma vez que o diretor de controle interno tem um nível de responsabilidade, o diretor contábil uma grande responsabilidade, que o nome dele vai lá assinado com o seu CRC, o diretor contábil, para o Tribunal de Contas, assim como o diretor de compras, diretor de finanças, tem toda uma responsabilidade por não fazer nada incompatível àquilo que é o compromisso de pagamento da Câmara. Não desmerecendo os demais, eu gostaria que a gente tivesse, que a mesa diretora tivesse proposto, junto com a assessoria jurídica, um projeto de lei que pautasse por essa hierarquia. Mas a gente tem que respeitar a mesa diretora, a proposta que ela fez, mas eu fiz uma proposta um pouco diferente, que a gente pudesse ter tratado em níveis de hierarquia e de responsabilidade. Então, por isso eu estou defendendo essa emenda, respeitando o voto de cada um. Obrigado, presidente. A emenda 01 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em votação. A emenda 01 ao projeto de lei número 26 de 2025 foi rejeitada por 11 votos. 11 votos. Emenda número 02, supressiva. Adicionalmente, sugere a supressão do cargo de gestor de informática. A
emenda 02 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, discordando mais uma vez do projeto do substitutivo, a qual manteve o cargo de gestor de informática, não questionando a necessidade do profissional da área, mas por ser empresário e entender que nós não podíamos nessa casa contrair mais um salário de R$4.000. Eu tenho 2 empresas em Guardas Ferreiros, eu pago R$500 por cada loja para o meu TI ir lá dar toda a manutenção em todos os equipamentos. Tudo que eu preciso comprar, dar manutenção em toda a minha rede, eu pago R$500 por loja. Então, eu como empresário, eu tenho que pensar na economia. Então, por isso, eu fiz a emenda propondo a supressão. Mas aí, a casa é soberana para a decisão do seu voto. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, justificando aqui, respeitando o nosso novo colega, boa noite a todos também. Em relação a essa emenda, a gente tem que saber que, em relação aos salários que foram propostos, um aumento, e quem pode propor isso é só a mesa diretora. Então, essa emenda, por ser até individual, esse cargo do gestor de informática, ela pode ser aceita também ou não, mas é proposição da mesa diretora. Então, justificando aqui que vamos votar pela constitucionalidade da emenda ou não. Os pareceres não foram dados pela constitucionalidade, então é por isso que a gente justifica os nossos votos que vão ser dados aí. A emenda 02 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em votação. A emenda 02 ao projeto de lei número 26 de 2025 foi rejeitada por 11 votos. Emenda número 03, modificativa. O artigo 18 do primeiro substitutivo do projeto de lei 26 de 2025 passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 18. O assessor parlamentar possui as seguintes obrigações. 1. Revisar projetos em tramitação no Legislativo. 2. Acompanhar a tramitação das proposições dos parlamentares, observando os prazos regimentais. 3. Assessorar todos os vereadores nas reuniões e nos debates das comissões permanentes ou temporais. 4. Representar a Câmara Municipal em reuniões e eventos, por determinação superior. 5. Sugerir agendas, encaminhamentos e pautas de reuniões. 6. Elaborar os ofícios, projetos de lei, resoluções e outros atos do processo legislativo. 7. Elaborar a agenda de atividades da Câmara Municipal. 8. Cumprir com as suas atribuições na forma que lhe for indicada, podendo a prestação de serviço ser interna ou externa, dentro do município de São Gotardo, em funções diversas, sob o controle direto da chefia de gabinete da presidência da Câmara, tais como a. Atividades administrativas. B. Atividades políticas e sociais. C. Atividades educacionais, culturais e esportivas. D. Atividades de pesquisa. E. Demais atividades pertinentes. F. Reuniões com a comunidade. 9.
desempenhar atividades correlatas em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Municipal. Parágrafo único. A forma de provimento, carga horária e demais informações inerentes ao cargo estão previstas nesta lei complementar e no seu anexo primeiro. A emenda 03 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em discussão. Pelo senhor presidente, boa noite, demais vereadores. Só comentando aqui, apesar da minha entrada, da minha emenda, eu perdi de 11 a 1, né? Das emendas, mas isso é o parlamento, né? Faz parte. Não vou deixar de votar o substitutivo 01 e as emendas propostas. Eu vou a palavra. Só antes de iniciar a votação, eu acho importante isso, justamente porque nem sempre vai ter concordância no parlamento, mas nós precisamos respeitar, nem sempre concordar, mas sempre respeitar com a opinião e o voto do outro parlamentar. A emenda 03 ao projeto de lei número 26 está em votação. A emenda 03 ao projeto de lei número 26 de 2025 foi aprovada por 12 votos. Emenda número 04, modificativa. Os parágrafos do artigo 19 passam a tramitar com a numeração de inciso 1º e inciso 2º. Artigo 19. A diretoria de controle interno e órgão de assessoramento técnico vinculado diretamente à presidência da Câmara Municipal, incumbida de criar mecanismos de controle dos atos e fatos administrativos, visando atender à legislação pertinente e cumprir os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º. A diretoria de controle interno atuará na análise da execução orçamentária e da gestão administrativa, financeira e contábil, em observância ao que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000 e artigos 42, parágrafo 3º e 46, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 102/2008, e terá as seguintes atribuições. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no orçamento da Câmara Municipal. Segundo, controlar a legalidade dos atos e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em consonância ainda com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, efetividade e economicidade. Terceiro, prestar informações aos órgãos de controle externo no exercício de sua missão institucional. Quarto, participar da formulação do orçamento da Câmara e das decisões a ele relativas. 5. Exercer a supervisão das atividades de controle e preservação do patrimônio público. 6. Verificar o cumprimento da missão institucional da Câmara Municipal. 7. Acompanhar a repercussão pública e política das ações da Câmara Municipal. 8. Coordenar planejamento estratégico de auditoria e de fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial. 9. Examinar relatórios, pareceres e informações expedidos pelos diversos órgãos da Câmara Municipal, verificando a adoção das providências sugeridas ou recomendadas e estabelecer prazos para esclarecimento e saneamento das deficiências e irregularidades apontadas. 10. Emitir relatórios sobre a execução da lei orçamentária anual, conforme a exigência
dos órgãos fiscalizadores externos. 11º. Contribuir para a integração entre as atividades de planejamento, orçamento, administração e contabilidade pública das ações da Câmara Municipal. 12. Articular-se com órgãos e entidades da administração municipal e, especialmente, autorizado pelo presidente da Câmara Municipal, com o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, com o objetivo de realizar ações eficazes de combate à malversação de recursos públicos. 13. Requisitar aos órgãos da Câmara Municipal, bem como às outras organizações com que se relacione documentos e informações de qualquer classificação de sigilo, necessários ao desempenho de suas atribuições. 14. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial, sempre que tiver conhecimento de ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, irregular ou antieconômico de que resulte danos ao erário, bem como da omissão no dever de prestar contas. 15. Orientar os processos de tomada de contas especial. 16. Promover a normatização, sistematização e padronização das normas de procedimentos de controle interno, em articulação com todos os órgãos de entidade do Poder Legislativo. 17. Emitir relatórios sobre os controles internos exercidos pelos órgãos da Câmara Municipal, para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 18. Supervisionando e orientando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado. 19. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites estabelecidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos demais instrumentos legais. 20. Desempenhar atividades correlatas ao cargo que ocupa. Parágrafo 2º. A forma de provimento, carga horária e demais informações inerentes ao cargo estão previstas na Lei complementar no seu anexo 1º. A emenda 04 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em discussão. A emenda 04 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em votação. A emenda 04 ao projeto de lei número 26 de 2025 foi aprovada por 12 votos. Emenda número 05, modificativo. O artigo 42 passa a tramitar com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de junho de 2025. A emenda 05 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em discussão. A emenda 05 ao projeto de lei número 26 de 2025 está em votação. A emenda 05 ao projeto de lei número 26 de 2025 foi aprovada por 12 votos.
lei número 26 de 2025, com emendas, está em discussão. Projeto de lei número 26 de 2025, com emendas, está em votação. Projeto de lei número 26 de 2025, com emendas, foi aprovado por 12 votos. Primeiro substitutivo, projeto de lei complementar número 25/2025, que dispõe sobre a reorganização de plano de cargos, carreira e vencimentos da Câmara Municipal de São Gotardo, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de lei número 25 de 2025 está em discussão. Projeto de lei número 25 de 2025 está em votação. Projeto de lei número 25 de 2025 foi aprovado por 12 votos. Projeto de resolução número 05 de 24 de março de 2025, que altera o anexo único, quadro de diário de resolução número 274, de 15 de dezembro de 2017, sobre concessão de diários para vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Gotardo. Projeto de resolução número 5 de 2025 está em discussão. Projeto de resolução número 5 de 2025 está em votação. Projeto de resolução número 5 de 2025 foi aprovado por 12 votos. Projeto de resolução número 06 de 24 de março de 2025, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de São Gotardo. Projeto de resolução número 6 de 2025 está em discussão. Projeto de resolução número 6 de 2025 está em votação.
Projeto de resolução número 6 de 2025 foi aprovado por 12 votos. Primeiro substitutivo, projeto de lei número 09, de 3 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões de São Gotardo, e dá outras providências. Emenda número 01, aditiva. O artigo 4º do substitutivo do projeto de lei passa a tramitar com a adição do seguinte inciso terceiro. Todas as concessões públicas que resultarem em tarifas a serem pagas pelos usuários deverão obrigatoriamente ser autorizadas por meio de lei pela Câmara Municipal, até que se implante no município lei de políticas tarifárias. A emenda 01 ao projeto de lei número 9 de 2025 está em discussão. A emenda 01 ao projeto de lei número 9 de 2025 está em votação. A emenda 01 ao projeto de lei número 9 de 2025 foi aprovada por 12 votos. Projeto de lei número 9 de 2025 com emenda está em discussão. Projeto de lei número 9 de 2025 com emenda está em votação. Tá, vou pegar o carro. Projeto de lei com emenda número 9 de 2025 foi aprovado por 7 votos. Dispensa da aplicação do artigo 178 do Regimento Interno. Dada a urgência das matérias do requerimento 02 de 2025 e projeto 46 de 2025, coloque em apreciação a dispensa de aplicação do artigo 178 do Regimento Interno, que diz, artigo 178, nenhum projeto de lei ou de resolução pode ser incluído na ordem do dia para discussão única ou para primeira discussão, sem que, com antecedência mínima de 24 horas, tenham sido distribuídas aos vereadores as cópias dos mesmos. A dispensa está em discussão. A dispensa está em votação.
Aqueles que concordam com a dispensa permaneçam como estão. Dá para votar? Então. Está em cima. Está lá no final, no início. Lá em cima. A dispensa da aplicação do artigo 178 do Regimento Interno foi aprovada por 12 votos. Ninguém deseja? Nada mais havendo? Eu só quero dar um recadinho na outra. No final da outra. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada essa reunião ordinária. Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a 4ª reunião extraordinária do ano de 2025. Leitura da ata da 9ª reunião ordinária, ocorrida em 3 de junho de 2025. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. A dispensa da leitura da ata da 9ª reunião ordinária foi aprovada por 12 votos. Leitura, discussão e votação de projetos. Requerimento 02/2025, que envie à Câmara Municipal de São Gotardo, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o artigo 69, 14º da Lei Orgânica Municipal, todos os dados pertinentes ao processo de contratação e de nomeação do concurso público e editais de contratação temporária, tais como edital, requisitos para inscrição, etapas do processo, datas-chave, listas de inscritos, fichas de inscrição e títulos anexados por cada concorrente, lista de nomeados. Requerimento 02 de 2025 está em discussão. Requerimento 02 de 2025 está em votação. Requerimento 02 de 2025 foi aprovado por 12 votos. Projeto de Lei Ordinária número 46, de 29 de maio de 2025, que autoriza a concessão de subvenção social, conforme o caso, à entidade que menciona e dá outras providências. Emenda número 01 modificativa. O caput do artigo 3º do projeto de lei 46/2025 passa a tramitar com a seguinte redação: para fazer face às despesas autorizadas nesta lei, utilizar-se-ão as dotações existentes no orçamento de 2025, inclusive decorrentes de créditos adicionais.
A emenda 01 ao projeto de lei número 46 de 2025 está em discussão. Pela senhor presidente, só a título de informação, que os projetos têm vindo e uma palavrinha só, para conterá, se já é para esse ano, então tem que estar já no orçamento, né? Então foi essa que a nossa comissão, inclusive, deu junto com o jurídico, né? E por isso foi apresentada as emendas de modificar a maneira, só para dar essa palavrinha. A emenda 01 ao projeto de lei número 46 de 2025 está em votação. A emenda 01 ao projeto de lei número 46 de 2025 foi aprovada por 12 votos. O projeto de lei número 46 de 2025 com emenda está em discussão. O projeto de lei número 46 de 2025 com emenda está em votação. Projeto de lei com emenda número 46 de 2025 foi aprovado por 12 votos. Palavra livre. Pelo senhor presidente, eu quero dar dois recadinhos aqui, registrar aqui, registrar em ata nessa reunião de hoje, aquilo que a gente comentou nas reuniões de estudos, sobre a prefeitura realmente apreciar aquela proposição nossa dos ajustes do Código de Obras, que nós estamos sendo cobrados, tem muito projeto com pendência dentro da prefeitura, e não esperar que vá fazer um plano diretor para ajustar a lei de plano diretor, zoneamento com o Código de Obras, isso vai levar 2 anos. Então, que todos nós temos a liberdade de cobrar na prefeitura e reiterar o nosso requerimento, o nosso ofício que foi feito, assinado pelos 13, aí, presidente, se puder a mesa diretora cobrar, e a gente sensibilizar a administração. Eu já conversei com o Daniel, vamos botar até o plano diretor, mas até lá vai ficar essas pendências. Não é uma grande modificação. O ano passado já teve audiência pública aqui e eram coisas pequenas. Algumas coisas realmente o construtor queria que modificasse, mas a gente não vai acatar tudo, né, Renê? Renê estava aqui, que eles pedem, mas tem coisa lá que precisa, 3, 4 coisinhas que precisa alterar, principalmente o recuo de construção em lote de esquina, que está obrigando o recuo dos 2 lados, aí o cara fica com grande parte do lote proibido a construção até o limite do passeio. Segunda questão, eu fui mais uma vez abordado hoje, nós avisando a todos aqui, informando a todos, e a gente alinhar para julho, a gente estudar e chegar a um termo aí de estudar o projeto de lei de chácaras. Hoje, mais uma vez, eu recebi 2 ligações, fui abordado lá no Moxerifado, onde fui levar um documento lá para a Ângela, e que, presidente, se puder, em julho, depois do recesso, a nossa assessoria jurídica já preparar ali aquele escopo do projeto, de fazer um anteprojeto, estudá-lo e qualquer coisa chamar até a equipe da prefeitura aqui, e o dia que apresentar já está bem alinhado. A outra coisa, eu também recebi um pedido, já passei para a Mirelle, tem um grupo de empresários que está entrando com um loteamento ali
do lado de lá da represa do balneário, compondo dos maçons, do Sorriso Fonte Boa, e tem uma parte lá que não está dentro da faixa de expansão urbana. Então, para eles aprovarem, encaminhar o projeto na prefeitura, precisa aprovar mais um pedaço lá como expansão urbana. Grande parte já está. Então, e foi o Joaquim dos Santos que me ligou, que é o primeiro damo de Tiros, que é o André Prachedão, que é a esposa dele, que é a prefeita, mas o Antônio Carlos Zanetti. É uma expansão urbana necessária para eles tramitarem o projeto lá. O Joaquim dos Santos, uma das pessoas que nos ajudou muito, o Odemar estava aqui ano passado, Renê e Zé, com a expansão urbana nossa até o eixo até lá o Posto Alpa, né, Renê? Ele que bancou os croquis de expansão para a gente poder tramitar aqui a expansão urbana para atendimento do nosso desenvolvimento do nosso município. A expansão urbana é apenas um item do processo de transformação futura em uma área de empreendimento de loteamento. Então, aí, presidente, já está com a doutora Mirella, ela puder sentar lá e desenvolver, aí, caso haja necessidade, marcar uma reunião com o topógrafo, que ele mandou o croquis, mais o memorial descritivo. São essas duas coisas que são necessárias. Até porque a gente votou, o ano passado, a pedido do nosso desembargador, doutor Pedro Bernardes, uma expansão urbana ali, no eixo, depois do Capão do Caçador. E outra informação, ontem eu tive uma conversa por WhatsApp com o Dr. Pedro Bernardes, o convidei para vir a São Gotardo e nos fazer uma visita. Nosso ilustre representante lá no TJMG. E o último pedido, presidente, eu vou falar aqui no nosso cruzeirense, na próxima reunião toca o hino do Cruzeiro. Está merecendo, né? Está merecendo. Pela ordem, senhor presidente, eu achei muito pertinente essa colocação do Carlos a respeito do ofício que foi mandado aquele dia e que seja mandado pela mesa diretora, talvez um requerimento, né? Porque nessa nova lei de Código de Obras está tendo não só alguns ajustes, mas está tendo muita gente prejudicada nessa lei, né? Hoje a gente encontra pessoas que não conseguem colocar água e energia nas casas, que tem a casa há mais de 15 anos, mas quando mudou a lei, agora a lei não permite colocar, entendeu? Então, assim, é muitas coisas que estão prejudicando a população. Então, é pertinente que seja feito, vir mais rápido para fazer essas colocações e que essas pessoas tenham condições de abrir uma brecha nessa lei para que eles possam construir, ter a água e a energia que hoje não tem e não consegue pôr. A gente tem vários casos nesse sentido. E a gente precisa de mudar um pouco nesse código de obra, igual o Carlos falou, para que dê essa atividade para que as pessoas possam colocar água e energia nas casas. As pessoas que foram antes da lei. Depois da lei já é outra situação, né? Mas as que foram antes da lei, elas estão sendo prejudicadas com a lei que ela foi feita de pouco tempo para cá. Entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas que estão sendo prejudicadas nesse sentido. Então, é que esse ofício seja mandado mesmo para o Executivo, que a gente tenha uma resposta mais rápida do Executivo, para a gente ver o que pode estar fazendo para estar ajudando essas pessoas. Só complementando aqui, Adriano, muito bem colocado por você, na Guarda nós também estamos com a situação lá da Lei 212 dos distritos, ao qual realmente ela veio para melhorar e com certeza coibiu as construções muito precárias e irregulares, que ela estabeleceu um mínimo para que se considere uma moradia, né, digna e habitável, que é o pé direito no mínimo 12,80, reboco, na época piso no banheiro até meia parede, nas pias, caixa d'água, mínimo de 500 litros, foi emenda do Renê. A Lei 212 também, Adriano, dos distritos, eu até tenho conversado muito com o Daniel, falei, Daniel, a gente precisa pontuar, identificar aqueles que eram anterior à lei, como o Adriano falou, tem o Código de Obras e tem a Lei 212 dos distritos. A gente precisa avançar nessas discussões, presidente, até depois, se você quisesse marcar uma reunião com a administração, por exemplo, com o Daniel, com a Secretaria de Obras ou Jurídico, e já discutir as duas coisas, tanto a questão do Código de Obras, quanto a questão lá da Guarda está inserida os regramentos na Lei 212, aprovada em 2021 para essa casa.
para que está tendo até um conflito com a questão do lado do Rio Paranaíba. Eu não sou a favor da ocupação aglomerada num local pequeno, mas desde que possa construir algo de qualidade, com ventilação, iluminação, a gente precisa identificar aquelas situações anteriores. O Daniel até disse que na regularização que eles pretendem levar para a guarda até final do ano, ele até já conversei com o prefeito, propõe fazer essa identificação das situações existentes do trânsito. Porque senão ingessa um coitado lá, que às vezes é uma moradia familiar, precisa dividir uma água e luz, então aqui é a guerra familiar, que eu sei que tem lá os conflitos familiares, porque estão morando tudo junto, pagando uma água e energia, aí pesa uma parte da família e vira um conflito. Então isso aí, essa casa tem que estar atenta aqui para fazer essas cobranças, a cobrar que as leis sejam melhoradas para melhorar a vida do povo. Ô, Carlos, só mais uma colocação. Nesse sentido, tem uma família lá na Guarda que eles têm energia na casa desde 2005. Desde 2005 e não consegue colocar água e energia. Aliás, tem energia, não consegue colocar água e esgoto. E eles querem ligar, mas esbarra na rede. Então, assim, está complicado. Então, tem que ver o mais rápido possível para realmente fazer essas mudanças. Pela ordem, senhor presidente, o vereador Carlos, o vereador Adriano já falou em praticamente tudo, quero só ressaltar algumas coisas que passou no mandato passado, né, igual o Carlos estava aí, Zé Eugênio, Valdemar, a importância dessa cobrança para o setor de obra, porque o ano passado, na gestão passada, né, Carlos, foi uma luta e não vinha, a gente pedia, cobrava e não vinha, né? Não sei se dessa administração agora as coisas vão andar da forma mais rápida, mas chegou o ponto do pessoal aqui da engenharia, o pessoal do chapeamento, chegar a reunir com nós vereadores por conta da demora. Eu até um dia, acho que o Carlos vai lembrar ainda, até se tem o nome do Daniel, pessoal, essa demora tem nome, ele chama Daniel, depende de eu vou dar nome aqui. E assim foi, depois passou uns dias, chegou aqui para nós aqui, mas a importância do Carlos agora também dessa parte da guarda dos ferreiros também, tem que ser feita uma regularização fundiária lá, né? Que não está sendo feito. Na época eu cobrei também do César, cobrei do Daniel essa regularização fundiária lá na guarda. Eles estavam, acho que lá no bairro Bela Vista e no bairro São Vicente. São Vicente. Eu até dei uma ideia para eles, para a gente fazer 2 vias, fazer uma regularização de São Gotardo e fazer uma parte da guarda, porque a guarda é muito grande. E assim, não foi acatado, acho que a gente não pode levar essa ideia de novo, né, Carlos? Porque se for esperar fazer São Gotardo para depois começar na guarda, aí vai continuar esse crescimento desordenado em volta na guarda lá. Obrigado, presidente. Renê, só de informação, pelo que eu conversei já por 3 vezes com o Daniel, já fizeram aqui praticamente o Tancredo Taquaril, já finalizando o São Vicente, até lá, inclusive da Romero de Santos, você não conseguiu na reunião, mas mandei você estava lá no grupo, já vão medir com o drone lá, para regularizar os 2 lados, tanto a área do Eduardo quanto aquele de lado do Ferro Velho, do campo do Gilmar. E o prefeito estabeleceu até novembro para chegar na guarda. Ele quer tudo regularizado este ano. E a prefeitura comprou um novo equipamento, um drone, que ele está medindo até briga de vizinho. E vou falar. Se é dar essa velocidade, tá lindo, a gente espera, né? Novembro é logo ali, né? Não pode esquecer na guarda, igual ficou esses 4 anos, né? Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos os companheiros, boa noite a todo o pessoal que está aí na casa. Visitante ao doutor Reinaldo, tem que registrar ele aqui, porque eu só não dormi na cadeia muitas vezes por causa dele. Eles mandaram eu para lá, chegava e me esperava na porta. Não, vou deixar ele embora. Tem uma vez que quase que eu fiquei lá, fiquei até 7 da noite. Ele já cansou de me tirar de lá. Daí um dia ele falou para mim, Estelina Vedina, você não vai dar trabalho não, né? Eu falei, não sei. Mas é muito importante esse assunto do Carlos Camargo, mas o Renê, o Adriano, a gente tem esse empenho lá na guarda, eu vejo essa demanda lá, negócio da água, negócio desses padrão, então a gente tem que, é um assunto muito importante que a gente está unido aí para levar essa demanda, ver se resolve esse problema. Porque lá na guarda realmente
tem esse problema tem muito tempo. Então a gente, né, tem que ver o que resulta aí com essa nova gestão. O prefeito está muito animado aí, eu acredito que vai dar certo, mas a gente fica empenhado e preocupado com isso aí. Obrigado. Sobre tudo que foi falado nos vereadores Carlos, Adriano, Renê, Zé Eugênio, de interesse, claro, dessa mesa e de todos os vereadores, toda essa questão relacionada a código de obras, chacreamento, tudo que envolve São Gotardo e a Guarda. Na verdade, quando eu falo São Gotardo, automaticamente nem precisa falar em Guarda, porque faz parte, é um distrito de São Gotardo, assim como nós temos vários outros. Tudo que envolve a zona urbana e rural do nosso município. Eu gostaria aqui, aproveitando a oportunidade, porque eu acho que é pertinente explicar para a população sobre a situação do CAC, da confecção de carteiras de identidade. Eu formalizei um requerimento, coloquei o nome dos 13 vereadores, pedi para todos assinarem, acredito que todos devem ter assinado agora, porque vale a pena a gente perder um tempinho com isso para explicar para o povo como acontecia e como está acontecendo. A demanda ela é infinitamente maior do que a oferta. Isso quando foi feito até início de 2023 na delegacia, de toda forma que vocês imaginarem, nós já testamos lá. Confecção de identidade, infelizmente o povo já chegou a fazer fila por ordem de chegada, 4 horas da manhã tinha gente lá na fila. Então você tentando resolver um problema, você acaba gerando outro. Já foi feito por um tempo sobre o site do Cidadão MG, com o aplicativo GovBR, e muita gente instruída teve dificuldade e não conseguiu fazer o agendamento. Então, diante disso, nós optamos por fazer a mudança por ligação telefônica, porque nós entendemos que não quer dizer que você vai ligar e vai ser atendido, mas pelo menos alguém com menos instrução, alguém que está ali na zona rural e tem menos acessibilidade, às vezes não tem até uma internet, pelo menos tem a condição com um telefone de fazer a ligação e tentar fazer o agendamento. Explicar como funciona. Hoje, a partir das 7h30 da manhã, a servidora ela começa a receber as ligações. Por volta de 8h30 já finalizou. Só que ela continua atendendo as ligações e respondendo às demandas da população. Só que o que acontece? São feitos 20 agendamentos por dia. E sem exagero, tem mais de 1000 ligações por dia. Então é óbvio que a matemática não vai fechar. Explicando para vocês que a nossa gestão colocou, além dos identificadores, que tem um na parte da manhã e outro na parte da tarde, deixando o CAC funcionando ao público de 7 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sexta, de forma ininterrupta, além desse servidor, identificador, concurso, que tem que ser obrigatoriamente servidor efetivo, tinha mais um servidor em cada turno. Nós colocamos mais um para fazer o atendimento, para receber a ligação, para o povo ter um atendimento de maior qualidade. Estamos pensando em coisas para melhorar, só que está muito difícil, está muito complicado. Essa casa paga o aluguel do CAC, tem os custos para manutenção do CAC, e agora nós estamos com esse ofício pedindo o prefeito, o Poder Executivo, nos dar a contrapartida, porque nós somos muito cobrados pelo povo, e com razão. A confecção da carteira de identidade é a coisa mais básica do ser humano, ele tem um documento de identificação. E muita gente acaba saindo para Patos para fazer, muita gente me procura, eu explico essa situação e falo, olha, a situação é essa, nós aceitamos sugestões, aceitamos críticas, mas também sugestões, porque dentro do que nos compete, nós estamos fazendo tudo o que é possível, mas nós estamos pedindo para o prefeito, eu já conversei com o prefeito de Matutina, com a prefeita de Tiros, para criar posto de identificação nesses municípios, e sugerimos para o prefeito Macoto ceder, fazer um acordo de cooperação técnica da Prefeitura com a Polícia Civil, ceder servidores, a sugestão é ceder 3 servidores efetivos, de forma que mais 2 vão no CAC fazer o atendimento, vai dobrar o atendimento, e analisar a possibilidade de ceder um servidor efetivo para o CRAS lá na Guarda, porque tem o CRAS funcionando na Guarda. Então, se nós reduzirmos a demanda de Matutina, Tiros e da Guarda e dobrar o atendimento no CAC, com certeza, essas 400 identidades em média que a gente faz por mês vai aumentar e muito. Talvez chegar até 1000 e aumentar. Então, é esse pedido que nós fazemos para o prefeito e reitero aqui um pedido também para analisar a viabilidade novamente de implementar a UAI aqui no município, porque a UAI ela faz confecção de carteira de identidade, todo o serviço do trânsito do DETRAN
e várias outras coisas. PROCON, colocar o PROCON aqui no município, que seria muito interessante também para o consumidor, dentre vários outros serviços, e gerando emprego e renda para o município e avançando, melhorando na qualidade e na quantidade do serviço prestado. É isso. Boa noite a todos. Ia falar sobre o CAC, acabei dando uma cochilada aqui, o presidente tomou a frente. Né? Esse assunto do CAC, ele tem me causado um certo incômodo, porque nós observamos as cidades vizinhas, ninguém tem CAC. Ou seja, os vereadores das outras cidades não têm que se preocupar com CAC. Convenção de identidade e outros serviços prestados pelo CAC. Então, aqui estamos em 13 vereadores. Se alguém está tranquilo em relação a essa situação, tudo bem. Mas eu estou muito incomodado porque todos os dias, eu já recebi reclamação até de vereador. Até vereador já me ligou reclamando do CAC. Então, né, entendeu? Então o negócio tá feio mesmo. Por aí vocês tiram como é que tá. Então, eu acho que vale a pena olhar o custo, né, aluguel, funcionários, né, acho que sai tudo da Câmara, é isso. Tem 3 servidores que são da Prefeitura, 2 para a Junta Militar e 1 para a Administração Fazendária. Então, porque por mais que se faça, não consegue atender a demanda. E todos os dias, sem exceção, pessoas ligam, reclamam, e como se não bastasse a gente receber em média aí, 10, 20 reclamações por dia da saúde, porque hoje eu recebi 7. Aí é aquele seu Zé que mora no bairro, que tem um buraco em frente à casa dele, o outro, o galho de uma árvore está caindo, e a senhora que foi no posto de saúde foi mal atendida. Aí a gente tem que ficar quebrando cabeça com o CAC. Então, o que eu faço aqui aos vereadores é um apelo. O presidente mencionou que conversou com o prefeito já, e eu estava no dia, eu ouvi, quando o prefeito respeita a opinião dele. Não estou falando que ele está errado, não, respeito a opinião dele. Eu ouvi quando o prefeito falou que não se tratava de aumentar o número de funcionários, mas sim os funcionários que lá já estão, produzir mais. Isso eu ouvi com esses ouvidos aqui, não discordo da opinião dele. Ele é gestor, eu também sou, então cada um tem a sua visão de um determinado assunto. Então, o apelo que eu faço aos vereadores é que nós possamos nos empenhar mais nesse assunto do CAC, se for preciso reunirmos mais e trazer esse assunto ao plenário para que a gente possa chegar a uma solução, porque vai nos desgastando, vai tomando muito tempo e assim, o que você poderia estar atendendo uma outra demanda, você tem que estar observando essa questão do CAC. Hoje me ligaram e falaram, você não é vereador? Você tinha que ir lá no CAC e ficar lá do horário que abre até a hora que termina para você entender esse processo. Porque é muito pouco um funcionário confeccionar 10 identidades em 6 horas de prazo, ou seja, 40 minutos uma identidade. Então, se a gente for fazer essa conta, 40 minutos gastos numa identidade, a gente tem que entender que alguma coisa não está certo. Né? Então, fica um apelo. Né? Eu falo a verdade, eu nunca nem entrei ali no CAC. Não posso aqui falar para vocês que já entraram, nunca nem entrei lá. Mas de tanto ouvir falar nesse CAC, nem vontade de entrar lá, eu não tenho. Tá bom? Então, que cada um de nós possamos, como o presidente falou, trazer sugestões e ver o que a gente consegue agregar para ver se esse ano que vem a gente consegue tomar uma decisão sobre esse CAC. Eu sei que é muito cedo para mim, é muito precoce vir falar de CAC. Cheguei aqui ontem, né, tem vereadores bem mais velhos que têm muito mais experiência e podem falar melhor do assunto. Mas em tão pouco tempo eu já fui muito incomodado sobre esse assunto e assim, é um assunto que eu não queria estar sendo incomodado com ele. A gente tem muitas outras coisas e tem quem possa atender essa demanda do CAC, que não sejam nós vereadores. Boa noite, obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente, nós como sugestão, eu também me sinto bastante incomodado, o companheiro Marcão, com a situação, sugeriria à mesa que convidasse ou convocasse os servidores do CAC para os 3 vereadores que nós vamos discutir os problemas e as soluções que podem ser feitas até resolver esse problema da quantidade de servidores disponível para aumentar a confecção. Concordo com o companheiro Marcão, que eu não entendo, mas eu acho que é muito tempo, 40 minutos, para confeccionar uma carteira. Sério. A palavra do prefeito também ouviram, Marcão?
E realmente, às vezes, eu não sei, então não posso fazer uma crítica, mas tem que saber se está no limite deles, certo? Né, essa produção. Porque, de repente, às vezes, nós conversando, ver realmente o lado deles, o que está acontecendo, se tem como melhorar, se pode aumentar esse número de atendimento, para que, né, diminua esse problema para a população. E concordo mais uma vez com o Pedro Marcão, a questão de somente nossa Câmara ter esse compromisso com a população. Essa responsabilidade. Entendeu? Então, realmente é um negócio a se pensar e tem que fazer um balanço mesmo. Porque a própria Câmara aqui em si já é muito difícil, a administração, os andamentos, né? Projetos polêmicos, situações polêmicas, e nós temos ainda o CAC para nos tirar mais do sério. Então, a sugestão que eu faço é que convide ou convoque os servidores do CAC para junto conosco aqui, ver se nós achamos uma solução até que, né, tenhamos tomar uma decisão lá referente ao CAC. Muito obrigado, eu vou falar. Pela ordem, senhor presidente. Em relação ao CAC, o Marcão pontuou muito bem em relação ao atendimento. Eu vou falar para vocês que Silvério, eu não entendo, mas eu não vou culpar as meninas lá também não. O seguinte, eu tenho ligado, eu chego no meu trabalho aí, o pessoal trabalhando mais tarde, eu começo 7h30, coloco uma secretária do meu lado, ela liga e eu ligo intercalado. Nós ficamos ligando, sem parar um segundo. 3615-9049, 3615-9049. 1h e 15 e não conseguimos atendimento. E se intercalado. Algumas vezes eu consigo. Então é o seguinte, a demanda é enorme. E em relação ao tempo de preenchimento, o nosso presidente sabe que a Polícia Civil, o sistema ele é lento, e hoje pode ser colocado na identidade número cartão do SUS, CPF, tipo sanguíneo, cor, tudo, qualquer coisa nós podemos colocar lá. Então é muito lento, o sistema ele fica oscilando, é demorado mesmo. Mas em relação a esse atendimento lá, não dá para entender assim, teria que aumentar o número de funcionários mesmo. Então assim, todo dia tem ligações. E aí, o sistema da Polícia Civil, se ele é um só, eu tive um caso semana passada. Uma certidão de nascimento não serviu para fazer aqui em São Gotardo, mas no Rio Paranaíba serviu. Então, assim, são coisas que a ideia do nosso colega Valdemar trazer o pessoal para a gente entender o funcionamento e conversar com o prefeito, realmente aumentar esses atendimentos, porque igual o Marcão falou, é toda hora, já não basta os problemas que tem. Ainda chega mais um que foi implementado, que não é responsabilidade só nossa, né? Então, muito obrigado a todos, e é depoimento de causa que eu tenho passado também. Pelo senhor presidente, muito bem colocado pelos colegas, o Marcão, o Valdemário, com a preocupação de todos nós. Por mais problema que o CAC tenha, Fernando, nós precisamos encontrar uma solução ou trabalhar com mais harmonia, trazer o pessoal que trabalha lá aqui até para a gente ouvi-los. E a gente não compreende essa questão técnica do sistema, que é a identificação nacional, né? Não é algo que faça assim, ó, não tem problema se ficar errado. Tem problema, é muita responsabilidade. E concordo com o Marcão, a Câmara acaba assumindo uma responsabilidade muito grande. Eu acho que, primeira coisa, reunir com a equipe que está lá te apoiando, presidente. Porque não é você que está cobrando, é nós juntos que estamos sendo cobrados pela sociedade. Então pode convidá-los que a gente, eu sempre falo, o presidente quando ele nos convida, ou antes de uma reunião ordinária, nós temos que procurar ouvi-lo, porque ele tem assuntos a nos passar do funcionamento geral da casa. E se quiser convidar, eu estou disposto a participar. E
pedir um empenho maior. E também propor uma conversa com o prefeito, assim que ele voltar da recuperação da saúde dele, para a gente discutir a questão. O CAC, ou um centro de atendimento, ou uma UAI, né, Renê, quantas vezes o Renê já pediu, é preciso que a gente se vá transicionar isso, talvez, para a prefeitura assumir, que esse serviço não pode acabar. Esse serviço não pode voltar para a delegacia, né, complicar o serviço da delegacia. Então, acho que nós temos o que entenda a preocupação do Marcão, mas nós temos que buscar, Marcão, realmente uma solução, porque incomoda mesmo. Eu tenho umas 4, 5 pessoas me pedindo, eu peço, me manda a certidão. Aí, às vezes, eu mesmo ligo lá, e é a mesma coisa. Eu chego no supermercado às 6 da manhã, então a hora que dá 7h25 eu estou ali, atento. E nem sempre eu consigo, eu estou aqui com 3 no meu celular aqui, ó. Pessoas, não estou conseguindo, você me ajuda a marcar. Tem crianças, tem gente para assinar carteira, se não tiver, não assina carteira. Então acho que marcar uma reunião com o executivo, além, marcar uma reunião com a equipe, marcar uma reunião com o executivo. E para reiterar, marcar uma reunião com o executivo e a equipe lá para a gente discutir o código de obras, além dos exedores, que é urgente, para julho a gente já tratar essas questões talvez. Já de a prefeitura mandar alguma coisa para nós do código de obras e já com alguma discussão. E reitero, nós vamos entrar por escrito, né, Renê? Para tocar o hino do Cruzeiro. Boa! E lembrando que essa questão, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser injusto com nenhuma das partes. Igual dos servidores, igual o senhor Valdemar falou, o Carlos disse, a confecção da carteira de identidade, como o Ticuncum falou, agora você acrescenta várias coisas, vários documentos dentro dela, CPF, passaporte, título de eleitor, que deixam o serviço mais moroso. Uma identidade que era confeccionada na delegacia, no braço mesmo, sem ser o sistema informatizado que tem hoje e unificado nacionalmente, porque antes dessa nova identidade, você podia ter 27 identidades, uma em cada unidade federativa da União. Agora ela é unificada nacionalmente, o sistema mudou. Então, acaba que fica mais burocrático você ir alimentando tudo no sistema. E, via de regra, os sistemas, eles são lentos. Cai tudo, eu passo muita raiva com isso lá na delegacia. E lembrando que essa questão aí, vamos supor que o prefeito abrace a ideia e vai sim fazer um ACT, um acordo de cooperação técnica com a polícia. Isso não é do dia para a noite, isso vão meses. Provavelmente vai ficar para o ano que vem. E até lá, como o Marcão disse, como é que nós vamos segurar esse rojão? Porque não está fácil. O povo reclama e com razão. O povo me procura, eu falo, olha, eu explico exatamente o que eu expliquei aqui. Eu falo, estamos abertos à sugestão. O que a gente pode fazer, o que a gente vislumbrou para melhorar, nós fizemos. Mas não tem mais para onde correr. E a questão da UAI é para a gente fortalecer todos com o prefeito, porque eu não acho justo o legislativo arcar com todo esse custo financeiro. E é um custo muito alto para nós. Então, seria justo o executivo partilhar da ideia e a gente fazer essa construção em conjunto. Mas é isso. É importante a população saber e nós vamos fazer isso sim, essa sugestão. Chamar os servidores aqui para ouvi-los, ver se realmente é esse o tempo, se dá para melhorar. E ainda que dê para melhorar, não vai resolver o problema. Então, todas as soluções que nós visualizamos não são a curto prazo. Olha o tamanho do problema. É isso. Pela ordem do presidente, o que eu tenho para dizer, os vereadores falou com certeza o que tem que ser feito, precisa de eu repetir, todos os vereadores falaram certinho, então é uma preocupação da gente, né? E a gente tem que ver com mais rapidez para resolver, porque eu tenho muitas demandas sobre essa identidade, a gente não sabe nem o que falar. A gente liga lá, o vereador não tem mais esse acesso, né? Parece que não tem esse atendimento, é o que eu ouvi falar. Então, como é que a gente vai fazer? Vai tirar esse povo daqui e levar para Patos? Semana que vem é contra ou não a lei, eu vou levar 4 pessoas para Patos para fazer identidade lá. Não tem como esperar. Então, assim, tem que ser resolvido. Não sei a forma, vocês
vocês são atentos com as coisas, com as leis, mas tem que haver uma solução para normalizar aquilo lá, para atender ou não e fazer o trem caminhar, né? Então é isso aí. Obrigado a vocês. Senhor presidente, só comentar para encerrar, a questão é o seguinte: o serviço é importante, mas nós temos que ter consciência também de explicar à sociedade que é muita responsabilidade a emissão de uma identidade, e que agora, com a nova identidade nacional, tem um prazo que todos vão ter que transacionar, fazer a nova identidade. A minha, inclusive, está bem vencida, 2005, não fiz ainda. Mas a Patos tem, né, igual o Zé falou, tem uma unidade, tem um UAI, com vários serviços, com vários servidores, uma grande estrutura. Nós vamos ter que realmente, Fernando, discutir com o Executivo e fazer uma transição, segurar as pontas, né, Marcão, esse ano, e construir uma proposta para o ano que vem. Que a Prefeitura talvez possa abraçar, fazer essa UAI, até mesmo o passaporte aí, gente, eu acho que é agregar um serviço aqui para a nossa cidade. Fazer essa UAI que faça fazer CPF, identidade, unificar talvez até uma sala para o cartório eleitoral. É um projeto de São Gotardo, nós somos micro-região de outras cidades. É isso, e parabéns pela discussão séria que a gente está tendo aqui. Senhor presidente, pela ordem novamente, nós temos que levar em consideração que o CAC também tem um ganho muito grande para a população. Vossa Excelência mesmo, que é da Polícia Civil, sabe como é que é, como era difícil, continua difícil e seria pior sem o CAC. Então nós temos que ter essa consciência, né? Agora nós temos que melhorar. Por isso que a minha sugestão de trazer os servidores para a discussão e para os problemas que está ocorrendo, ver se nós achamos uma solução para ajudar e desenvolver. Agora, eu acho que a administração é fundamental nisso aí para ajudar a solução. Obrigado. Volta para a Pela ordem, senhor presidente, eu vou fazer só um comentário aqui que a respeito nesse sentido mesmo, mas assim, a nova identidade agora, ela não vem no número do RG mais, né? Ela vem só do CPF, né? E pela nova lei agora, a pessoa vai ter até 2033, se eu não estiver enganado, para trocar pela nova identidade. Só que a pessoa hoje faz uma nova identidade, mas ela tem que ter a velha no bolso. Porque é muitos lugares que a gente chega e não aceita essa identidade nova. Então, assim, o sistema foi mudado, o governo quis mudar o sistema, mas continua no antigo. É muitos lugares que você vai e você tem que usar as duas. Entendeu? Então, assim, é umas coisas que eles querem mudar o sistema, mas até adequar a mesa fica muito a desejar. O problema, assim, o carro está tendo problema, tá, mas o problema ele é a nível não só do município, né? Mas tem outras hierarquias também que está tendo vários problemas. Né? É só isso mesmo, é só essa colocação. Pela ordem do presidente, boa noite a todos os colegas, boa noite aos funcionários presentes, aos internautas, vamos dizer assim. Pessoal, acho que já foi falado tudo, o Adriano até pautou aí. O Adriano, eu não sei qual órgão aí que aconteceu esse fato aí, não sei se foi São Gotardo, mas isso aí até o presente momento, no pouco que a gente conhece da lei, se algum local tem acontecido isso, tá irregular. Porque a partir do momento que a nova identidade ela é legal, é um documento conforme e é obrigado a aceitar. Entendeu? É só isso que eu queria pautar a respeito, né? Porque muitas das vezes se aproveita da pouca instrução da população e acontece esse tipo de fato aí. A pessoa às vezes chega lá, não, mas você precisa dar outra identidade, porque essa aqui não vale, tal. Não, é um documento conforme ele é válido. Se é novo, se é antigo, a princípio tem que valer, tem que se revogar uma das duas. Outra coisa, que foi tocar no assunto até foi pelo Marcão mesmo, com relação aos outros municípios. A gente não consegue carregar esse fardo sozinho, não. O burrinho de carga, ele varre as pernas, usando esse jargão, porque não consegue carregar essa carga toda no lombo, não. Então, aqui é um apelo que eu faço aos outros municípios, né, que, assim, as câmaras municipais dos outros municípios que cobrem do seu poder executivo essa questão, né, que arrume uma maneira de
como se diz, de tirar esse peso das costas do município de São Gotardo também. Infelizmente, o povo às vezes fica prejudicado, mas não é a nossa intenção, de maneira alguma. Mas eu acho que os demais municípios vizinhos aí, que dependem de São Gotardo, tem que dividir essa missão conosco aí, tá certo? É um apelo que eu faço aí aos municípios vizinhos aí para que achem soluções, como nós achamos aqui em São Gotardo, e que nos ajude com essa questão aí. Afinal, a gente não pode deixar o povo sofrer com isso aí, tá certo? Uma boa noite, obrigado, eu volto a palavra. Madeira, sobre os municípios vizinhos, eu fui pessoalmente levar essa demanda e conversar com os prefeitos de Matutina e Tiros. O Gilberto de Matutina já até no papel, na burocracia, já tem um ACT firmado para criar o posto de identificação. Vai encaminhar o servidor efetivo, se Deus quiser vai dar certo. A prefeita de Tiros, eu não tive uma resposta depois da conversa. Então, assim, com Matutina já está bem mais avançado. E eu acredito que, instaurando o posto de identificação na Matutina, as demandas de Tiros vão até Matutina e não chegam até aqui. Pelo menos a lógica é essa, que eles vão dar só metade do caminho. E essa sugestão também de colocar um efetivo treinado para colocar a máquina para fazer identidade lá no CRAS da guarda. Porque a guarda, você junta Matutina e Tiros, não dá metade da guarda, da demanda de população. Então, é como eu disse, se a gente conseguir frear a guarda Matutina e Tiros, já vai ser muito bom. E conseguir dobrar o atendimento aqui. E o que o Carlos falou é muito importante, porque é atribuição da Polícia Civil? Sim, Instituto de Identificação é um dos órgãos da Polícia Civil. Só que, por isso que existe o ACT, o Acordo de Cooperação Técnica, com prefeituras, câmaras, igual foi criado o CAC aqui, justamente para tirar isso, porque não é certo, você sabe muito bem a natureza do nosso trabalho, não é salutar para o cidadão, ele vai lá mexer com uma identidade, com uma CNH, um documento de veículo, está chegando viatura com preso ali, com roubo, com homicídio, e você e sua família, cidadão de bem, lidando ali, lado a lado com isso. Então, um serviço não pode se misturar com o outro. Por isso que, como o Carlos disse, a identidade não pode voltar para a delegacia e tem que implementar o AI para tirar o trânsito da delegacia também, para ficar só no criminal, que é atividade principal. Isso é bom para todo mundo, não é só para mim como policial civil, não. É para a população que vai receber o serviço na delegacia e também vai receber esse serviço do CAC futuramente da UAI. Pela ordem, senhor presidente, estou de acordo com os demais colegas aí que temos que procurar uma solução e quero aqui pedir ao executivo uma atenção especial à UBS Taquaril, que está com as suas instalações em modo precário. O colega Madeira já trouxe essa demanda aqui para casa. Novamente fui convidada a estar visitando lá e tá complicado do pessoal estar trabalhando lá, então eu reitero esse pedido do colega e peço uma atenção especial aí na UBS Taquaril. Pelo nome do senhor presidente, muito bem lembrado aí pelo colega Richelli, é uma luta diária e constante com relação àquele postinho. Igual o Richelli falou, já foi apresentado por mim aqui, né, com o apoio dos meus colegas. Ontem eu estive lá, inclusive levei o vice-prefeito para ver a situação, porque no final de semana o teto desabou da parte de odontologia. Aquilo lá é uma tragédia anunciada, certo? Lá não existe as mínimas condições de trabalho e de alguém ser atendido no posto de saúde daquilo. Aquilo é uma vergonha, aquilo tinha que estar fechado. Entendeu? Mas estamos lutando, não só eu, como os demais colegas aqui, cada um aqui dando a sua contribuição, sua parte, sua luta, para a gente tentar resolver aquele problema lá. Eu ainda não visitei outros postos de saúde, todos, né? Mas eu creio que até os poucos que eu visitei até o presente momento, o do Taquaril é sem condições. A luta está sendo diária. Já está documentado, o vice-prefeito tem conhecimento, foi lá comigo ontem, como eu falei, e realmente é degradante a situação, degradante.
Eu acho que não existe outro adjetivo, não sei esse para dizer. Resumindo, tinha que estar fechado, ok? Vamos continuar lutando, vamos continuar cobrando do Executivo as providências necessárias para o melhor atendimento da população daquela localidade. Muito obrigado. Madeira, Richelle, eu recebi ontem também uma reclamação sobre isso do servidor da UBS Taquaril, que me mandou vídeo da situação. Aí eu não fiz o requerimento, porque você já tinha feito, né, mas aqui é o momento para a gente cobrar, porque, igual você disse, é um problema de saúde e de segurança, porque aonde desabou foi em cima de uma mesa. E se tivesse uma pessoa sentada ali, batia na cabeça dela e sabe lá Deus o que ia acontecer. Então, até para evitar um problema para o município. Estava alagado o negócio ali, você podia quase que nadar de braçado ali no chão. Então, não tem condição. Eu falei, mas não tem jeito de vocês trabalhar nessa situação. Então, tudo precisa melhorar, sim, mas ali é que você disse, tinha que interditar e reformar. Não tem como trabalhar daquele jeito. Então, nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a reunião.